Olá, pessoal, boa tarde. Na nossa aula de hoje, do módulo Estrutura das Organizações Industriais, nós vamos falar um pouquinho sobre o termo organização, tá? Nas aulas anteriores, nós já falamos um pouquinho sobre o que é a organização. Basicamente, gente, a organização tem vários significados, mas o que é de interesse para nós aqui são dois significados. A organização como uma associação ou como uma instituição com os objetivos definidos, né? Como a gente falou, uma organização industrial, uma empresa, uma ONG, uma igreja, enfim. E a organização como o ato ou o efeito de organizar. Então, nós não podemos confundir esses dois significados, tá? Aqui nós falaremos basicamente como, né, os conceitos se aplicam na parte da organização industrial como uma instituição, tá? Então, quando a gente fala, né, a organização no sentido da instituição, né, nós estamos nos referindo a uma entidade, tá? Uma entidade social, formal ou informal. Tá? Então, no caso aqui, nossa empresa, nossa indústria vai entrar como uma organização. E é o objeto de estudo da administração, tá? Então, a empresa como um todo. Quando a gente fala da organização como ato ou efeito de organizar, a gente está falando de uma base conceitual da administração, que nós vimos nas aulas anteriores, tá? Então, a base conceitual de organizar, o ato de organizar, onde, né, eu vou estruturar, estabelecer relações, integrar e dotar de todos os meios e recursos necessários, né, para atingir o objetivo da empresa. Então, dentro da empresa, eu preciso realizar a organização de matérias-primas, por exemplo, para que a minha linha de produção não pare. Então, a todo momento, né, todo início de processo, eu preciso ter lá as minhas matérias-primas estruturadas no local certo, no momento certo, para que a minha indústria não pare, para que a minha empresa continue rodando, né, como o esperado, como foi planejado lá de início, né, nos nossos objetivos. E essa função de organizar, gente, tem diversas dimensões, tá? Por quê? São dois sentidos diferentes de uma palavra, mas dentro de uma organização industrial a gente utiliza a organização, o ato de organizar, tá? Muitas coisas. Por isso que nós temos que pensar sempre, né? Estou falando de organização pelo ato de organizar ou da organização como um todo. Quando a gente fala em organização, né, organizar globalmente, né, a empresa, a gente se refere à arquitetura organizacional, ao desenho da empresa, tá, a instituição. Quando a gente fala de organizar processos, métodos, organizar matéria-prima, organizar pessoas, enfim, aí sim a gente está falando sobre a função de organizar, né, o ato de organizar. Isso pode ser muitas vezes confuso, mas basicamente a gente precisa aí diferenciar essas duas formas, né, para que de forma mais simples a gente consiga estudar aí a importância das organizações, né, e da organização dentro das organizações, tá, gente? Então, a organização como instituição, né, a organização industrial, como eu falei, pode ser uma empresa, uma associação, uma ONG, um hospital, né? Então, no caso aqui, a nossa indústria, né? A indústria que vocês trabalham é a nossa organização como instituição. Esse tipo de organização pode ser formal ou informal, tá? Então, anteriormente a gente falou lá na base conceitual da administração sobre a organização pelo ato de organizar, né? Nós vimos qual a importância da organização por conta do planejamento, do controle,
né? E hoje nós vamos estudar especificamente a organização como instituição, tá? E essas, basicamente, né, as instituições, as empresas podem ser formais ou informais, tá? Então, nós veremos aí quais são as principais diferenças entre as formais e as informais. Bom, pessoal, uma organização formal, basicamente, é uma instituição, né, onde duas pessoas ou mais, né, vão se reunir para alcançar um objetivo comum, com relacionamento legal e oficial. Então, a organização formal, ela vai ser liderada por uma gerência e tem um conjunto de regras e regulamentos a se seguir. Então, basicamente, quando a gente fala aqui de uma organização formal, a gente pensa já numa indústria, na indústria que vocês trabalham, possivelmente, né, é uma indústria estruturada, né, então tem-se os objetivos estabelecidos no início, né, esses objetivos vão sendo alcançados ao longo dos processos, e essa organização é liderada por alguém da alta gerência. Então, isso depende, né? A gente já tinha falado anteriormente como é uma estrutura. Isso vai depender. A estrutura de uma empresa vai depender do seu tamanho, vai depender da quantidade de funcionários, vai depender da quantidade de produtos, de processos, né? Depende de vários fatores. Então, basicamente, né, a gente considera como formal algo, né, que é estruturado e tem uma liderança, tá? Não importa aí quais são as quantidades de liderança, a quantidade de gestores, de cargos que se tem. Tá? O principal objetivo, gente, de uma organização formal é atingir as metas estabelecidas, tá? Então, lá voltando no meu planejamento, né? Como sempre falando de planejamento, nós voltamos lá no início no início de todo o projeto da minha indústria, do meu processo, do meu produto, e aí eu vou estabelecer os meus objetivos, as minhas metas, tá? Aí eu vou começar a atribuir esse trabalho para cada um dos meus funcionários, tá? Então, a cada indivíduo que eu tenho dentro da minha empresa, eu vou atribuindo funções e essas pessoas, né, vão utilizando os recursos e cumprindo essas metas, esses objetivos, né, cumprindo cada um sua função, de forma que, como um todo, se alcance um objetivo lá no fim, né, uma meta lá no fim. Isso, gente, em outras palavras, né, é uma cadeia de comando, tá? Nós vimos também a cadeia de comando, hierarquia e cadeia de comando lá como uma base, um conceito, né, uma base da administração. Nada mais é, né, na instituição formal, que uma hierarquia que está organizada, tá? Então, eu tenho lá o meu diretor, os meus coordenadores, e cada um dos coordenadores tem 3 supervisores, cada um dos supervisores vai ter um monte de funcionários que são subordinados a ele. O que isso vai significar? Uma pessoa vai ter uma autoridade maior, né? Uma autoridade máxima. Essa pessoa vai direcionar, né? O próximo, né? Ali na cadeia de comando. Essas próximas pessoas estarão direcionando a sua equipe. Claro, isso, pessoal, pode ser muito desmembrado em muito mais partes, porque dependendo do tamanho da empresa, eu vou ter muitas, né, a estrutura hierárquica vai ser muito grande, tá? E isso é necessário para que se tenha um trabalho organizado, para que se tenha uma facilidade na obtenção, né, desses objetivos, porque se cada um dos indivíduos não realizar o seu trabalho corretamente, eu não vou ter lá no final, né, o meu produto ou um processo da forma que eu planejei. Então, é importante que a gente sempre pense.
Uma organização formal, ela sempre vai estar muito bem estruturada, cada um tem a sua função, e a maioria das empresas, né, das organizações industriais, utiliza esse formato, tá? Claro, existem as empresas que utilizam, né, são organizações informais? Existem. Porém, essa estrutura formal é muito mais antiga, vamos dizer assim, né? Então, muitas empresas continuam utilizando esse mesmo formato. E para muitas empresas é o formato que funciona, né? Os funcionários estão ali inseridos, trabalham tranquilamente, conseguem atingir objetivos e metas utilizando aí essa forma, né, de trabalho. Então, ok, né, como eu falei, cada empresa vai estar desempenhando e estruturando o seu processo da forma que achar melhor. Uma organização formal, gente, ela é reconhecida como uma empresa, tá? Então, ela vai ser composta por cargos, por tarefas, né? Então, vamos ter lá os cargos. O diretor, o gerente, o supervisor, o auxiliar, o assistente, o estagiário, o jovem aprendiz, todos são cargos. As tarefas, então, o diretor vai fazer determinada tarefa, o estagiário vai realizar determinada tarefa, o aprendiz vai realizar determinada tarefa, então tudo isso é muito bem estabelecido, né? Assim como a hierarquia. Então, sabe-se que nesse tipo de estrutura, né, o diretor vai ter o poder máximo sobre os coordenadores sobre os supervisores sobre os outros funcionários e assim sucessivamente. Então, isso, como eu falei, vai depender muito da forma que a empresa é estruturada. Né? Tem empresa que pode ter um diretor e diretamente um supervisor, não tendo um coordenador, ou, né? Isso depende muito do tamanho da empresa, do tipo de processo e tudo mais. Tá? Então, não vamos entrar em detalhes aqui com relação à distribuição de cargos, tá? Mas, basicamente, todo mundo tem suas tarefas, as relações são funcionais, então cada tipo de setor é responsável por determinada tarefa, e isso, né, deve ser realizado da melhor forma possível para que todos juntos atinjam o objetivo pré-estabelecido. Os procedimentos são registrados, há departamentos, né, há departamentalização, então, setores separados dentro da empresa. Então, é um tipo, né, de organização que a gente vê muito. Né? Então, se você parar para pensar, como eu falei, a maioria das indústrias, principalmente quando a gente fala de indústria, né, que é o nosso foco aqui, é uma organização industrial, geralmente está dividida desta forma. Né? Então, eu tenho lá cada pessoa em seu cargo, tem alguns cargos que exigem qualificação maior, então há a contratação de funcionários especializados, com cursos, com graduações em determinadas áreas. Há cargos que não demandam tanta qualificação, então eles acabam contratando pessoas com um nível menor de qualificação. Muitas vezes a própria empresa qualifica os seus funcionários, então dá treinamentos, né, investe aí na qualificação, porque isso, obviamente, vai refletir na qualidade do produto, do processo, dos bens e dos serviços que a empresa está oferecendo. Né? Independente do que ela fornece, do tipo de produto que ela transforma, que ela realiza ali, sempre há uma vantagem quando se fala em qualificação de funcionários. Tá? Então, a organização formal basicamente é isso, né? Muito bem estruturada, tem o cargo, tem a função, cada um faz determinada função, tudo é muito registrado, é padronizado, né? Existem muitos procedimentos já pré-definidos para que essa organização funcione da melhor forma possível.